Bom dia, paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Hoje, dia 20 de janeiro, 20 dias aí vencendo para a glória de Deus. Vamos juntos estudar a palavra do Senhor Jesus. Vamos juntos ter um momento de oração, um momento com a palavra, um momento de leitura, de oração, de meditação na palavra do Senhor. Como é importante a gente tirar as nossas primeiras horas, né, num sábado, ao Senhor, nossas primícias. Deus, Ele abençoa. Fala, minha gente, Pai de Cristo Jesus. Estou aqui também entrando no Instagram. Muito bom dia a todos. Espero que vocês tenham tido uma boa noite e também esse ótimo dia aí começando agora, tá bom? Mais uma vez aí nessa nossa live, tá? Devocional diário, 20º dia. Vamos pra frente. Vamos lá, aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Essa é a hora, hein? Vai mandando aí um aviãozinho para todo mundo aí, seus conhecidos, seus amigos, para que nós possamos aí compartilhar essa live para a glória de Vai acordando Deus. O povo aí, gente. Não deixa dormir, não. Manda aviãozinho. Acorda eles. Vamos ler a Bíblia. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Depois a gente fala com o pessoal. Vamos orar rapidinho. Senhor Jesus, na tua presença, estamos aqui nesse momento de oração. Te louvamos e engrandecemos a Ti por todas as coisas. Muito obrigado pelo ar que respiramos. Muito obrigado, meu Pai, pelo pão de cada dia na nossa mesa. Nos perdoa dos nossos pecados, pensamentos, palavras e atos, aquilo que nós falamos, vemos, ouvimos. Restaura a nossa vida, abençoa, dá uma injeção de ânimo no Teu povo e dá vitória, meu Pai, neste sábado, feriado, na cidade do Rio de Janeiro, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, pega agora. Não, pega agora. Você não está entendendo. Vai lá, pega papel, pega caneta, pega a sua Bíblia e abra com a gente lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 13. Devocional de hoje. Quem puder, escreve aqui, ó. Gênesis 13. Vamos fazer o devocional hoje, tá bom? Conhecer um pouquinho do que está acontecendo ali em Abraão, Ló, tá bom? Antes disso, deixa eu já falar que quem tá aqui com a gente, Gustavo, a paz do Senhor Jesus, acorda essa mulherada aí, hein? Gustavo, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Débora, lá de São Paulo, tá aqui com a gente. Kelly também ligadinha aqui, ô glória. Liliane Souza, a paz do Senhor Jesus. Nosso irmão Wagner também tá sempre aqui com a gente aqui. Lidiane e Fábio, pastor Fábio, estão aqui com a gente aqui também. Glória a Deus, irmã Matilde, a paz do Senhor Jesus. Nosso irmão também, José Luiz, está aqui. Ó, a família tá completa. Estreando na live, Glória. Ô, Glória, acho que eu vou botar eles para fazer uma live aqui com a gente, hein? A Glória. Isso aí. Gente, que Deus abençoe vocês, que venha a ser um sábado de bênçãos para a glória de Deus. Pegou o papel? Pegou caneta? Algumas pessoas também entraram aqui, aparece pra mim, ó. Ó, nosso irmão Alexandro também entrou agora. Alexandro. Gente, quem não conseguir comentar, depois me manda um direct. Me chama lá no privado. Karine, não consegui comentar, porque eu preciso te seguir. Às vezes eu não te sigo, não tô vendo que você, né, não tá conseguindo comentar. E aí eu vou conseguir. E outra coisa também, gente. Provavelmente as lives vão ser migradas para o YouTube. Talvez a gente vá fazer somente por lá, tá bom? Então, o que eu te convido? Já clica lá no nosso canal, Tree of Life, Árvore da Vida, Firmados na Palavra. Pra quê? Você vai clicar no meu canal do Fábio, pra você poder acompanhar todos os devocionais, todos os dias. No caso, tá bom? Vai ser pelo teu canal. Meu canal, YouTube, tá Isso. bom? Aí você bota lá, ativar um sininho, segue ela e ativar o sininho, para que quando eu começar a live, como o Instagram faz, te avisa, entendeu? Ele te avisa. Porque tá o YouTube tem mais recursos, gente. Então vai ser mais fácil da gente poder fazer por lá, tá bom? Então segue, comenta, compartilha, nos ajude aí pra glória de Deus, alcançar mais pessoas, tá bom? Nossa irmã Neia, a paz do Senhor. Ninguém escreveu aqui? Escreveu, ô glória. Irmã Matilde já escreveu Gênesis 3, ligadinha aqui com a gente. 13, Gênesis 13. Olha isso. 3. Vambora. Glória a Deus. Vamos iniciar, amor, a leitura? Vamos lá, gente. São 6h12 da manhã. Já tô no 220. Tô vendo.
Hoje tem live. Hoje, às 15h07, tem live. O grão de mostarda tá bênção. Tá bênção. Vem comigo de tarde também. Parábola de Jesus. Parábolas de Jesus. O grão de mostarda. Vamos lá, gente. Gênesis capítulo 13 diz assim a palavra de Deus. Abrão e Ló separam-se. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que os habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Ló, de Abraão, melhor dizendo, e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes, pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Verso 18 encerramos. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Ô glória! Mais um devocional, Gênesis 13, para a glória de Deus. Entrou aqui com a gente aqui nossa irmã Meire, seja bem-vinda, minha amada. Deus abençoe. Tem mais alguém aí com a gente que entrou? Coloca aqui, tá bom? O seu nome. Até mais tarde. Então vamos lá. Começa você. Nós já conhecemos bem a história desse patriarca chamado Abraão, né, gente? Talvez seja de umas pessoas mais proeminentes, uma das pessoas que tem uma das histórias mais significativas do Antigo Testamento, ou do Velho Testamento, como queiram. Abraão é um homem conhecido como o pai da fé, e é alguém que, de fato, ele tem algo na sua biografia de vida a nos acrescentar bastante. Ele passa por diversas questões, diversas dificuldades que provam a sua fé, mas a Bíblia é tão fantástica, tão tremenda, que a Bíblia ela não esconde quem são as pessoas. Se os irmãos pararem para ler a Bíblia Sagrada, personagem a personagem, os personagens que têm mais proeminência. Por que você diz mais proeminência, Fábio? Porque tem gente que aparece na Bíblia de forma secundária, né? Tem pessoas que você lê na Bíblia Sagrada a história delas e você observa que não tem tanta relevância quanto tem outras pessoas. Abraão tem relevância tamanha, repito, por ser chamado também de patriarca da fé,
estar na galeria dos heróis da fé, por ser um homem que demonstra para nós uma vida de muita fé, mas também, como eu disse, a Bíblia não esconde nada. É uma pessoa que a Bíblia não esconde, não tem maquiagem, acerca daquilo que ele faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você parar para observar o capítulo 12 desse livro do Gênesis, esse patriarca chamado Abrão, por incrível que pareça, ele omite algumas situações, algumas questões que existem na sua vida. Eu acho que omitir é uma palavra bem branda, né? Chamam de eufemismo, né? Você abrandar uma coisa que é um pouquinho mais forte. Abraão, na verdade, mentiu, tá, gente? Abraão, ele mente, porque no capítulo 12, depois de Deus dar um chamado a ele, mandando ele sair da sua terra, da sua parentela, largar sua família para uma terra que Deus mostraria, no versículo 10 desse capítulo 12, Abraão, ele vai até o Egito. Havia uma fome naquela terra, tá? Capítulo 12, versículo 10. E Abraão desceu, pois, ao Egito, porque, obviamente, a fome era muito forte, era muito grande. Quando Abraão vai até o Egito, isso aqui é muito importante, ou se aproxima do Egito, no verso 11, ele vira para Sarai, que é a sua esposa, eles vão ter o nome mudado para Abraão e para Sara depois, né? Ele fala assim para ela, mais ou menos, ó. Sarai, você é uma mulher bonita e formosa, sua aparência é muito, muito atraente. Lá no Egito, onde é que a gente vai agora, para onde nós vamos agora, não diga que nós somos marido e mulher, não. Vamos dizer que você é minha irmã. Porque se você disser que é minha mulher, eles vão tomar você de mim e vão me matar, vão me assassinar. Os egípcios, eles tinham o costume de ter haréns. O faraó, os príncipes, com muitas mulheres ali, para poder desfrutar da sua vida sexual com mais diversidade. A Bíblia diz que quando ele chega lá no Egito, os príncipes do faraó observam justamente a beleza de Sara. Vou chamar de Sara, né? Era Sara, mas vou chamar de Sara. Eles pegam Sara e pegam o faraó, levam até a localidade, pegam Sara e pegam Abraão e vão levar eles para a localidade onde o faraó habitava, né? E a Bíblia diz para nós que o faraó começa a tratar muito bem Abraão. Só que estava todo mundo na intenção de Sara, porque Sara era uma mulher que, apesar da idade avançada, era muito bem conservada e muito bonita. Muito bonita. Nesse tempo aqui, Sara tinha aproximadamente 65 anos. 65 anos. E uma mulher muito bonita. Muito atraente naquele contexto ali. Detalhe, gente. Um detalhe muito importante nisso aqui. E o texto está na minha frente aqui do capítulo 12. Que eles estão ali interessados em Sara. E o faraó, no versículo 16, por causa dela, trata bem Abraão. E deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Só que nesse meio tempo aí, esses homens estavam na intenção de Sara. A Bíblia diz que o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sara, mulher de Abraão. Resumindo a história, gente, esse faraó vai até Abraão e pergunta: olha, o que eu tenho contigo? O que você fez? O que eu fiz para você fazer isso comigo aqui? Para o teu Deus fazer isso comigo? Vai embora daqui. Esse faraó expulsa, convida Abraão a sair do Egito. O que acontece então? Nesse capítulo 13, a Bíblia logo no começo vem dizendo para a gente que Abraão sai do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló estava com ele. Tá? Ló, o seu sobrinho, estava com ele. Repito, Abraão é convidado a se retirar do Egito, nesse capítulo 12, e ele sai rico do Egito. Gente, ele chega com fome e sai rico do Egito. E a Bíblia diz para a gente no versículo 4 desse capítulo 13, que ele retorna ao lugar do altar. Tá? Olha o que diz aqui no verso 4. Até o lugar do altar que o autora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. E aí que a gente começa a observar o nosso devocional de hoje de uma forma muito simples, muito clara, e buscando ter sempre alguma aplicação de vida, que o devocional é aplicação de vida para a gente mesmo, tá, gente?
Primeira coisa que eu quero dizer para a sua vida aqui nessa manhã é que nós precisamos voltar ao lugar do altar. Precisamos voltar ao lugar da comunhão. Já anota essa frase aí. Precisamos voltar ao lugar da comunhão. Abraão foi dar uma voltinha lá no Egito. Mentiu. Voltou de lá até rico. Mas a verdade é que ele tinha que voltar a fazer, voltar ao lugar, melhor dizendo, do altar. Eu anotei aqui, Fábio. Versículo 3 e 4, quando eu estava fazendo devocional, eu botei assim: Abraão voltou a fazer altar. Abraão volta do Egito. Se você perceber, no versículo 3, está aí na sua Bíblia, não fecha não. Abre aí para você ver e conferir. Fala que ele voltou para o lugar onde ele não deveria ter saído. Dependendo da sua versão, tá assim. Abraão voltou para o lugar que não era para ele ter ido. Ele não era para ter saído. Não era para ter ido para o Egito. Mas ele voltou para o lugar que não era para ele ter saído. Como o Fábio colocou, ele saiu, ele voltou agora dessa terra cheio de bens. Só que ele precisava agora acertar a sua vida com Deus. Voltar a fazer altar, ou seja, fala de intimidade, de obediência, de ouvir a voz de Deus. Então, gente, ele voltou para sua tenda, para o altar que ele fez. Aí, para e pensa, o Egito parece até lugar de ajuda. O Egito parece que é lugar de riquezas, lugar de rebanho, lugar de escravos, porque ele voltou cheio dessas bênçãos. Então a gente fala, Karine, mas ele tinha então que ter ido, porque Deus tinha que abençoar ele. Gente, Deus ia fazer ele prosperar e crescer, se ele também não tivesse desobedecido. Se você observar as riquezas que eles adquiriram no Egito, mais tarde, uma das suas servas, uma das suas escravas, que era Agar, mais tarde, se tornou concubina dele por orientação de Sara. E aí gerou quem? Ismael. O que é isso, Karine? Fruto de impaciência e incredulidade. Se Deus havia dado uma ordem, não era para ele ter desobedecido essa ordem. Ele sai, vai para outra terra, mente lá, ok, volta cheio de coisas, mas eu tenho certeza que Deus daria para ele a oportunidade dele crescer, mas não, ele desobedeceu. Então, gente, precisamos obedecer a ordem e o tempo de Deus. Abraão desobedeceu, tanto a ordem quanto o tempo de Deus. Não era para ele ter subido para o Egito. Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, nesse devocional, nesse primeiro momento, nessa primeira aplicação dos versículos 3 e 4 é: volte para o Senhor do recomeço. Anota essa frase aí. Volte para o Senhor do recomeço. Abraão poderia já estar lá na frente, se ele não tivesse ido para o Egito. Mas foi necessário agora ele voltar para o recomeço, para onde ele já estava, para a terra que o Senhor ordenou. Então, volte a fazer altar. Volte para o Senhor dos recomeços. A nossa vida, gente, ela é feita de escolhas e decisões, tá bom? Maravilha. Aí, gente, o que acontece agora? A Bíblia diz pra gente no versículo 5 que Ló ia com Abrão. Também tinha rebanhos, gado e tendas. Verso 6. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Ou seja, a terra fica curta para eles dois. Tanto um quanto o outro tinham muitos bens. No verso 7 diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então, gente, a contenda não começa com Abrão e Ló. Ela começa com os pastores de Abrão e de Ló. O pessoal fala, eles tinham uma briga. Não, estava entre os dois. A briga estava entre os pastores deles. Esse é um detalhe do texto. E o que Abrão faz? No versículo 8. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti. Aí Abrão já entendeu que se estava havendo contenda entre os seus liderados, ia acabar tendo contenda entre os líderes, que eram eles dois. E entre os meus pastores e os teus pastores, que são os nossos liderados. Porque somos parentes chegados. Tá? O que Abrão está fazendo ali, gente? Abraão está dando um sinal para a gente
de uma sabedoria muito grande. Por quê? Porque ele está buscando amenizar uma situação e não permitir que essa situação se tornasse numa contenda maior. Já era uma contenda que estava acontecendo e Abraão buscava finalizar essa contenda antes que desse problemas maiores. Posso falar o que eu anotei? Vai. Às vezes, a solução mais responsável, né? Às vezes, tomar outro caminho é a solução mais responsável. Anota isso aí. Às vezes, tomar outro caminho é a solução mais responsável, que foi o que Abraão fez. Vamos lá, deixa eu só falar rapidinho aqui. Existe uma contenda nesse versículo 8. O que Abraão está querendo fazer aqui, gente? Ele está querendo buscar evitar essa contenda aí. Está no versículo 8, estamos no versículo 8 ainda. Ele está buscando tentar evitar. Porque pessoas sábias evitam contendas com pessoas do mesmo ambiente. Tá? Pessoas sábias evitam contendas com pessoas do mesmo ambiente. Tá? Agora vai, no versículo 9. Aí, agora no versículo 9 que acontece a questão que ele manda cada um seguir um caminho. Olha só o que diz aqui. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Aí vai. É exatamente isso que eu falei. Às vezes a solução, às vezes tomar outro caminho é a solução mais responsável que alguém vai fazer. Anote isso aí. Às vezes, tomar outro caminho é a solução mais responsável. Foi o que Abraão fez. Inclusive, gente, ele agiu de generosidade para o seu sobrinho. De generosidade. A generosidade é mais importante que o direito pessoal. Por ele ser mais velho, por ele ser patriarca da família, o direito de escolha estava sobre ele. Se você for estudar sobre isso, você vai ver que o direito de escolha estava sobre isso. E Abraão, nesse exato momento, ele abriu mão do seu direito de escolher. Ele abriu mão ali, ele teve generosidade. Então, a generosidade ela é mais importante que o direito pessoal. Foi o que aconteceu. Ele abriu mão do seu direito para que não houvesse contenda, para que não houvesse discussão entre ele e alguém muito amável da sua família, alguém que ele gostava, né? Que ele tinha ali como filho, como irmão, tá bom? Que era o seu sobrinho, Ló. Sobrinho, né? Pessoas sábias dão direito de escolha aos outros. Pessoas sábias dão direito de escolha aos outros. E outra, gente, tomar outro caminho é sinal de preservação mental. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O que Abraão estava fazendo? Olha, para evitar problema, escolhe o caminho que você quer. E tem alguns momentos da nossa vida que a gente vai ter que fazer isso com algumas pessoas. Porque qual foi a ordem de Deus no capítulo 12? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, e vai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você precisa de desvincular de algumas pessoas para poder ir para o lugar que eu quero que você vá. E aqui, Abraão ainda está ligado a Ló, seu sobrinho. Pessoa que Deus não mandou ele levar junto com ele. Exatamente. Posso falar? Vai. As bênçãos do Senhor estão para quem obedece. Anote isso aí. As bênçãos do Senhor estão para quem obedece. Perceba, somente após a obediência por completo, eu vou repetir devagarzinho, somente após a obediência por completo, que Deus dá a próxima instrução para Abraão. Gente, lá no início, quando Deus mandou Abraão sair da terra e ir para o lugar que Deus iria mostrar, perceba, Deus não mostrou o lugar, Deus falou que era para ele primeiro sair, deixar a sua parentela, deixar a sua terra e ir para o lugar que Deus ia mostrar. Mas ele levou quem com ele? Ló. Só que Deus mandou ele fazer o quê? Ir para o lugar sem os parentes.
Era só para ele sair do meio dos parentes, a ele e a mulher dele, para um lugar que Deus ia mostrar. E aí, somente após a obediência por completa é que Deus dá a próxima instrução. Foi necessário, primeiro ali, ter separado para Deus mostrar qual era a terra que Deus queria para Abraão. Mas primeiro precisava ver essa separação, porque nem todo mundo que está com você vai herdar a terra que Deus já te prometeu. Tem pessoas que são tóxicas, que infelizmente não tem como estar com você no momento que você receber, que no momento que você herdar a terra. Então Deus não podia dar, sabe por quê, gente? Justamente nos versículos anteriores, nos versículos seguintes, você vai perceber isso. O caráter de Ló é revelado pelas suas escolhas. Eu vou repetir. O caráter de Ló é revelado pelas suas escolhas. Quando você continua o texto, você vê que Ló, que não tinha o direito de escolher primeiro, que quem tinha o direito de escolher primeiro era Abraão, por ele ser o patriarca da família, ele olhou, foi ambicioso e escolheu a melhor parte. Ele escolheu aquilo que os olhos estavam, Ele escolheu a terra que tinha água. Embora, gente, significasse que essa terra era próxima a uma cidade muito conhecida pelo seu pecado, e ele sabia disso, tanto que a Bíblia já relata sobre Sodoma, já fala sobre o pecado dessa cidade. Então, já era uma cidade com muito problema. Mesmo assim, ele aceitou, ele desejou viver próximo aonde? A esse lugar. Por quê? Porque aos olhos terrenos era mais fértil, era melhor, dava crescimento. Então, ali, a escolha que ele teve mostrou o que tinha dentro do coração. Então, assim, Deus, ele já conhecia o coração de Ló. Ele já sabia as escolhas de Ló. Enquanto que Abraão não desvinculasse, não tinha como. Então, é necessário, gente, a obediência por completa para Deus dar a próxima instrução. Às vezes Deus já te deu uma promessa, já te deu uma orientação e você está buscando qual é o próximo passo. E Deus está falando, tem coisas que não é para você levar para essa terra. Então, enquanto você não largar algumas coisas, algumas pessoas, não vai ter outra instrução. E aí você está retendo a promessa. Então, eu gosto muito de uma frase que o Fábio fala, que as nossas escolhas refletem os nossos propósitos. Vou repetir. As nossas escolhas refletem os nossos propósitos. Vai, quer falar? Vamos lá. Continuando, gente. Depois desse oferecimento de escolha de caminho de Abraão para Ló, no versículo 10 diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, que era uma localidade pecaminosa demais. O povo de lá era terrível, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló na cidade da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes, pecadores contra o Senhor. Aí o 14 diz assim, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Aí no 15 em diante, Deus fala para Abraão o tamanho daquilo que Deus ia colocar na mão dele, daquilo que ele ia herdar, né? Percebam comigo que existe um contraste do versículo 10 e do versículo 14. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Ló levantou os olhos. Depois que aconteceu tudo, no versículo 14 assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Ou seja, depois que Ló foi embora, Deus falou assim, ergue os olhos e olha. Oriente, Ocidente, Sul, Norte. Olha a sua volta toda. Faz um perímetro de visão. Olha tudo. 360. Olhou? É isso que eu vou dar na tua mão. Por quê, gente? Ló levantou os olhos no versículo 10. Abraão levantou os olhos no versículo 14, amando de Deus. É diferente. E existe uma diferença. E uma grande diferença entre alguém que ergue os olhos por conta própria, de alguém que ergue os olhos com ordem de Deus.
Vou repetir isso aqui de forma bem pausada. Existe uma grande diferença, uma infinita diferença entre alguém que ergue os olhos por conta própria para alguém que ergue os olhos com ordem de Deus. Quem ergue os olhos por conta própria é atraído por aquilo que vê. Quem ergue os olhos amando de Deus é atraído por aquilo que Deus vai colocar na mão dela no futuro. Aleluia. Glória a Deus. Muito cuidado. Geralmente o coração egoísta de alguém, ele é revelado depois que ele tem uma opção de escolha. Exatamente. Vou repetir. Muitas vezes o coração egoísta de alguém é revelado quando ele tem uma opção de escolha. As pessoas se revelam quando vem algo muito bonito na frente delas. As pessoas se revelam quando vem algo muito bonito na frente delas. Ele viu, olha o que está dizendo no texto lá. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Imagina um lugar bonito. Aí o texto complementa: antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Pera aí, gente. É bonito, não é? Mas ia haver bem a destruição naquele lugar. Sabe o que eu anotei aqui? Quando paramos de tomar decisões segundo a vontade de Deus, tudo que nos resta é fazer escolhas na direção errada. Eu vou repetir. Quando paramos de tomar decisões segundo a vontade de Deus, tudo que nos resta é fazer escolhas na direção errada, que foi exatamente o que Ló fez. Então, gente, nem sempre. O Fábio colocou aqui: bons pastos, água abundante significa boa e sábia escolha. Ele olhou pelos olhos, aquilo que está terreno. Então, nem sempre isso significa boas escolhas. Porque alguns lugares que escolhemos, talvez para morar, talvez para trabalhar, são sodomas, entre aspas aí. E podem trazer morte para a nossa família. E a gente vai ver exatamente isso acontecendo na família de Ló. Você vai ver lá o que vai acontecer com a família dele. No próximo devocional. Então, no próximo não. Em um outro devocional. Outro devocional, não vou prometer que não vocês ficam aguardando o próximo aí. Vão querer que a gente continue aí. Então, gente, a pergunta é, nessa manhã de devocional, em que direção está a sua vida? Está afastando de Deus ou você está se aproximando de Deus? Porque Ló, a partir do momento que revelou ali o que tinha no seu coração, ele estava se afastando de Deus e não se aproximando de Deus. Ele estava escolhendo ir para próximo a essa cidade pecaminosa, Sodoma. Então, já Abraão não. O Fábio colocou aqui versículo 14, né? Depois que Ló escolheu, aí Abraão voltou a ouvir a voz do Senhor Jesus. E aí, o que Deus falou com ele? Levanta agora os teus olhos. A confiança de Abraão, gente, não estava no que ele estava vendo fisicamente. A confiança de Abraão estava na geografia que Deus ia mostrar para ele. Ele já tinha uma palavra, ele já tinha uma promessa que ele carregava. A confiança de Abraão não estava na geografia, mas estava em Deus. Onde está a sua confiança hoje? Guarde isso. Aquilo que Deus prometeu, primeiro, precisa ser apropriado pela fé. Eu vou repetir. Aquilo que Deus prometeu a você, primeiro, precisa ser apropriado pela fé. Quando Abraão entendeu isso, quando ele estava no lugar certo, onde Deus falou que não era para ele voltar, ele carregava uma palavra, ele fez o quê? Apropriou dessa palavra pela fé. Pode escolher. Pode escolher. Aí, parece até que ele saiu no prejuízo, né? Mas não. Ele se apropriou pela fé. Ele sabia que tinha uma promessa. Ele sabia que tinha uma palavra. Ele sabia que Deus falou que ia dar uma terra para ele. Então, ele não se preocupou. Então, aquilo que Deus promete, primeiro, precisa ser apropriado pela nossa fé. E eu anotei aqui por último para terminar. A sua fé em Deus determina quantas bênçãos você vai desfrutar. É a sua fé em Deus que determina quantas bênçãos você vai desfrutar. Abraão, primeiro, ele se apropriou pela fé da terra que Deus havia dado. E agora, depois que ele apropriou, Deus vai falar: abre os olhos e olha aí tudo que você vai herdar.
tudo que a tua família vai herdar. Onde que sua família vai ser bendita? Para sempre. O versículo ainda termina assim, ó. Versículo 15 diz assim: porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Então, a sua fé em Deus determina quantas bênçãos você vai desfrutar. Deus está dando bênçãos para você hoje. Deus está dando uma palavra para você hoje. A pergunta é: apropria pela fé primeiro. Tem apropriado pela fé? Para que elas venham ser cumpridas para a glória de Deus. Recebe aí, em nome de Jesus. É isso, gente. Está encerrado o nosso devocional de hoje, sábado, 20 de janeiro, uma palavra de Deus no seu coração. E esperamos muito que você tenha, de fato, absorvido aquilo que foi dito aqui nesta live, tá bom? Tá conosco aí o Gustavo, a Débora, nossa irmã Meire, a Liliane, Kelly Cristina, a irmã Matilde, o pastor Fábio e sua esposa, a irmã Lidiane, lá da IADM Abolição. Estive pregando lá na quarta-feira. Quarta-feira estamos aí de novo, tá? Irmã Marise Lemele, meu querido amigo Wagner Soares, irmã Maria Alexandre, meu amigo José Luiz Faria. Deus abençoe sua casa, tá? Nossa irmã Neia também, da nossa igreja. A irmã Natália Souza também, tá? A irmã Mônica Carvalho. Natália não conseguiu comentar, ó. Apareceu aqui no privado pra mim. Natália, me segue lá, me chama no direct pra você comentar aqui, participar do chat ao vivo, tá bom? Pra eu poder te seguir, tá? Quem não conseguir comentar aqui, gente, ao vivo, eu preciso te seguir. Me chama lá. Segue a gente aí, Natália. No privado, tá bom? Me segue também lá. Vamos seguir a gente aí. Coopera com a gente no canal aí. O meu amigo Alexander também, filho da nossa irmã Né, da nossa igreja. A irmã Jéssica Priscila também, tá? E a irmã Milene, tá? Não sei se apareceu todo mundo pra mim aqui, mas eu acho que... Gente, se tem alguém que não falamos o nome aí, coloca aí nos comentários. Se você não tá conseguindo, chama a gente lá no direct pra gente seguir, você participar. Todo dia, às 6 e 7 da manhã, temos uma palavra de Deus pro seu coração. Vamos juntos fazer devocional, vamos juntos ler a Bíblia, ter um momento de oração, de leitura, de aprendizado, pra glória de Deus. Tudo é pra glória dele, tá? Então, muito obrigado por você estar aí. Lembrando que hoje, às 3 e 7 da tarde, às 15 e 7, vamos ter uma live de estudo, Parábolas de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre a parábola do grão de mostarda, coisa boa, como diz meu pastor. Então, te convido a estar aí hoje. Aproveita esse tempo, aproveita o dia que o Senhor te deu para poder crescer na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Obrigada a todos pelo carinho. Vamos orar para finalizar, para selar essa palavra. Tá batendo 40 minutos já praticamente. Senhor Jesus, te agradecemos e louvamos o teu santo e poderoso nome nessa manhã. Dá vitória ao teu povo nesta sábado, melhor dizendo, que venha ser um sábado 20 de janeiro abençoado, Pai. Um final de semana abençoado, Pai. Para as pessoas que estão entrando aí, que estiveram conosco nessa live, estiveram conosco essa semana. Abençoa, estende a tua poderosa mão, dá a direção, meu Deus, que tu és Deus também que dá a direção. Joga por terra todo e qualquer mal e nos ajuda. Aleluia, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Gente, então já tô deixando um recado aqui avisado, tá? Deixando avisado para vocês. Vamos começar a fazer as lives pelo YouTube. Se você não segue a gente lá no YouTube, começa a seguir para você não perder. Vamos avisar quando vai migrar, tá, gente? Tá bom? Então, em nome de Jesus, já vai seguindo lá para você não perder. Vai deixar de aparecer aqui no Instagram, vai ser só lá no canal, tá bom? Paz de Cristo, Deus abençoe. Deus abençoe. Paz de Cristo.